Eu já tinha visto Michael Jordan jogar antes de vir jogar nos Bulls. Ele era um jogador horrível. A gente não ligava pro LeBron, a gente não sentia o LeBron e não achava que ele podia vencer nós 5. Bem... Quer dizer, eu também não tô nem aí pro Bron. Eu tenho 2 anéis a mais que ele. Lendas da Liga Nacional de Basquete que se odeiam brigam por super-heróis, algo que nunca imaginei ouvir. Até eu descobri sobre o ódio entre Dwight Howard e Shaq, eles realmente depois estavam brigando pra ver qual dos dois era o verdadeiro Superman. Shaq virou super fã do Superman quando iniciou sua carreira no Orlando Magic, porque o time era ruim. Ele salvou o time como um super-herói, dominando e garantindo vitórias, por isso ganhou o apelido de Superman. Esse nome passou a dominar sua vida dali em diante. E dava pra perceber, quando Shaquille O'Neal foi pro Lakers, Shaquille O'Neal tatuou o logo do Superman, ganhou 2 anéis do Superman, personalizou seus carros com o logo do Superman. A maioria dos caras com mais de 2 metros de altura não cabe em carros esportivos, mas eu consigo, e fico lá dentro confortavelmente. Até o Superman decorou a casa inteira com esse tema, incluindo quadra de basquete, camas, aquários, cinema e uma réplica em tamanho real do Superman no quintal. Esse cara cuida de mim, é um Superman e está de olho em você. A obsessão desse homem pelo Superman era real. Enquanto Shaq encerrava sua carreira no basquete, outra lenda surgia. Dwight Howard não estava apenas se tornando uma superestrela ou super-herói quando entrou na liga. Ele estava seguindo exatamente os mesmos passos de Shaq, então as coisas esquentaram rápido. Dwight começou sua carreira no Magic. Assim como Shaq era um pivô dominante, assim como Shaq, Dwight também era estranhamente obcecado pelo Superman, assim como Shaq. Desde ter uma bicicleta personalizada com o tema do Superman, até ter estátuas do Superman e uma pintura dele como o Superman negro, esse cara até treina vestido de Superman. Parecia que Dwight estava em uma missão para realmente se tornar o Superman nesse momento, e tudo ficou mais louco que nunca. No concurso de enterradas de 2008, ele fez algo tão incrível que virou um dos momentos mais icônicos da história da Liga Nacional de Basquete. O Superman está no prédio, ele está com a capa balançando, ele vai voar, meu Deus. Caramba, você venceu! Superman! Superman está aqui! Isso é incrível! Você está brincando comigo? Você viu isso? Após o ocorrido, todos souberam quem era o verdadeiro Superman. Até Dwight adotou o apelido. Recebi o apelido de Superman do Soulja Boy por causa da música dele chamada Superman. Eu levantava pesos absurdos. Quanto você levantava no supino? 4 e pouco, 430. Por que diabos você precisa levantar tudo isso? A bola de basquete pesa só uns 2 quilos. Você tem razão, por isso meus lances livres eram ruins. Nada disso, Dwight. Seu lance livre já era assim antes. Após ouvir isso, Shaq não deixou passar e fez de tudo para que Dwight parecesse ruim, chegando a dizer que pivôs ruins da liga jogavam melhor. Dwight sabia o real motivo, mas o Shaq estava com inveja, cara. Ele se irritou por causa do Superman, mas surgiu um novo Superman para Shaquille O'Neal. Ele ainda está bravo e sempre sugiro que apenas siga em frente. Sim, Dwight zoou o Shaq usando óculos que o faziam parecer o nerd dos filmes do Superman. Por isso, o Shaq lançou uma música de provocação. Como eu disse, você será devorado, mas nunca me chame de Dwight Howard, entendeu? Pergunte ao LeBron. Hein? Quem diabos é o verdadeiro Superman? Nós somos os melhores dos melhores. Eu nasci com o S. Terminei. Pense nisso. Um adulto improvisava dizendo ser o verdadeiro Superman. Eu já achava que isso estava fora de controle. Shaq fez uma montagem dele enterrando no Dwight em um jogo, com a legenda: só pode haver um Superman. #eu. Agora parte de mim acha que o Dwight até gostou de ter um homem em cima dele daquele jeito. Eu não sou gay. Shaq queria que Dwight o detestasse, tirando sarro dele inúmeras vezes na televisão. Um super andar do Superman. Reação lenta do Superman que puxa a cadeira para si. Veja essa enterrada incrível do Superman. Após tudo isso, Shaq repostou Dwight sendo zoado por comediantes sem graça, ou o que eles achavam ser com essas piadas. Por que 2004? Eles te impediram jogar mais? Não vou mentir, Dwight. Você está há tanto tempo na liga e nem sabemos seu time. Calma, ele tentou com o Magic. Isso foi trágico. E então ele tentou com os Hulks. Foi isso que ele pensou. E então ele tentou com os Rockets. Eles disseram para ele parar com isso. Após o post de Shaq, Dwight respondeu: podemos fazer uma batalha de piadas, tenho 10 prontas pra você. O que fez Shaq zoar Dwight por não ter nenhum anel quando respondeu.
Eu só batalho com campeões. Ah não, você não está na minha divisão, e sim na do Charles Barkley. Foque em conquistar esse anel, irmão. Talvez por isso, Dwight tenha voltado rapidamente para um dos melhores times da liga, o Lakers. Depois não só recriou a enterrada do Superman no concurso de enterradas, só para irritar o Shaq de novo. Não me importo com o que ele usou, só há um Superman. Ei, escuta, se o cara entra numa cabine telefônica, sai com uma capa, com um S no peito, como é que eu deveria chamar ele? Dwight Howard! Dwight de capa, já volto, por isso fui mal. Um homem fantasiado de Superman. É por isso que eu fiquei bravo. Depois de tudo isso, Dwight acabou se tornando um campeão, como o Shaq disse pra ele fazer. Dwight não fez muito pra conseguir isso e chorou ao alcançar o objetivo. Shaq então lançou outra indireta. Muitos jogadores se exibem no Instagram como se fossem responsáveis pela vitória no campeonato. Senta aí, você não fez nada. Modinha, aproveita o sucesso, posta foto e fica quieto. Shaquille nunca quis dar nenhum tipo de respeito para Dwight, não importa o que ele fizesse. Tudo por causa da rivalidade deles pelo apelido de Superman. E se eu dissesse que uma lenda da Liga Nacional de Basquete odeia LeBron James por tê-lo transformado em meme, não é só um veterano qualquer. É Kareem Abdul-Jabbar, um cara que muitos dizem ser um dos maiores da história da Liga Nacional de Basquete. Achei que ele respeitaria o LeBron, já que também é visto como um dos maiores de todos os tempos. Carreiras de basquete dos dois foram quase iguais. Kareem e LeBron foram grandes jogadores no ensino médio. Kareem foi a primeira escolha no draft da Liga Nacional de Basquete, LeBron também. Kareem foi selecionado para muitos times All-Star, ganhou MVPs, títulos e depois jogou no Lakers em sua carreira. E tenho certeza de que você sabe onde quero chegar com isso. Assim como tudo isso, LeBron também conseguiu, e ironicamente foi isso que levou Kareem não só a criticar LeBron, mas também a sentir inveja dele. LeBron, ao surgir e virar um deus do basquete, quebrou recordes com feitos lendários. Isso ofuscou Kareem, que deixou de ser citado nos debates sobre o maior de todos, mesmo LeBron ainda não tendo conquistado tanto. Kareem já não conseguia mais conter o ódio. Então, quando LeBron teve um momento decisivo e comemorou fazendo uma das celebrações mais icônicas e proibidas, a dança das bolas grandes. Claramente as bolas dele eram maiores que as do Kareem ou algo assim, porque o cara começou a reclamar. LeBron foi multado em $15 mil por fazer a dança das bolas grandes após a vitória dos Lakers sobre os Pistons. Pra mim, vencer já basta. Por que fazer uma dança infantil e desrespeitar o outro time? Não faz sentido. Cabras não dançam. Cabras não dançam, a demência dele deve estar atacando, pois Kobe já fez essa comemoração antes e o documentário do Michael Jordan se chama A Última Dança. Obviamente, Kareem estava só alfinetando o LeBron sem motivo nenhum. Semanas depois, ele ficou ainda mais irritado quando uma doença mortal se espalhava pelo mundo. LeBron fez piada no Instagram usando memes que comparam a Covid-19 ao resfriado comum e escreveu: "Me ajudem aí, pessoal." Me surpreendi que o velhote Kareem soubesse usar celular para ver o post. Mas ele ficou irritado, porque sempre foi uma voz forte em questões do mundo real. Ele achou que LeBron estava espalhando desinformação e sendo um mau exemplo ao minimizar o vírus. Então, Kareem não só disse que LeBron estava completamente errado, como também afirmou que o meme de LeBron foi um golpe em seu legado valioso. Relatos indicam que Kareem afirmou que certas atitudes de LeBron são indignas e deveriam envergonhá-lo. LeBron nem precisou responder, porque ele sabia que estava se aproximando de um dos recordes mais lendários de Kareem, o de maior número de pontos marcados na história da Associação Nacional de Basquete. E sabia que superar isso seria a maior resposta para o ódio. Quando todos esperavam que LeBron quebrasse o recorde em breve, Kareem naturalmente era citado para ele. Você tem alguma opinião sobre Kareem? E também se você tem algum relacionamento com ele? Não, nenhuma opinião. Outro dos jogadores mais lendários e ex-companheiro de Kareem, Magic Johnson, sabia que Kareem estava ressentido. O recorde dele pode ser quebrado. Como você acha que ele vai lidar com isso? Bem, eu não acho que ele vai lidar bem. Quero dizer, vamos ser honestos. E o fato de ser um cara jogando pelo Lakers, então, acho que vai ser difícil de engolir. Ele eventualmente... Porque ele tem esse recorde há quase 40 anos, Kareem. E eu acho que ele pensou que teria esse recorde para sempre. Mas a história ainda não estava prestes a ser feita, até 7 de fevereiro de 2023. LeBron apareceu todo de preto como se fosse a um funeral, pronto para derrotar esse veterano. Engraçado, mas Kareem decidiu aparecer para jogo. Assim que o jogo começou, LeBron continuou marcando pontos e estava cada vez mais perto do recorde de Kareem. As câmeras seguiam dando zoom nele, e ele sempre parecia muito incomodado. Fãs comentavam sempre que ele aparecia na tela. E eu juro, ou esse homem estava bravo toda vez, ou ele estava imaginando que quando LeBron estivesse prestes a quebrar o recorde, ele ia correr e fazer isso. LeBron James, um arremesso em Kareem ou LeBron? De qualquer forma, LeBron eventualmente ficou a um arremesso de distância. Chegando ao final do terceiro quarto, LeBron James, um arremesso para a história. LeBron está sozinho
recorde de pontuação de longa data da Associação Nacional de Basquete agora pertence a LeBron James. O maior pontuador de todos os tempos. Você foi testemunha disso, LeBron James. Depois de quebrar o recorde mais lendário da vida de Kareem. Sim, ele parabenizou LeBron depois porque, bem, ele praticamente teve que fazer isso. Ou então pareceria um covarde. De todo modo, esse ressentimento vai permanecer, pois LeBron sempre o ofuscará. Mas esse ódio não se compara ao dos outros jogadores deste vídeo. Como a rivalidade de um jogador com a lenda fez até as próprias famílias brigarem entre si. Antes disso, a rivalidade de Paul Pierce com uma lenda da NBA o tornou motivo de piada mundial. Não é surpresa a tensão entre Paul e Dwayne Wade, porque Heat e Celtics eram dos melhores times da liga na mesma época. A rivalidade começou em um jogo insano, e sempre que se enfrentavam, as duas lendas quase brigavam. A situação piorou com rumores de que Dwayne tentava recrutar secretamente colegas do Pierce para destruir o time deles. Um dos principais jogadores do Celtics, Ray Allen, acabou indo pro Heat. Isso fez com que os Celtics nunca mais conseguissem vencê-los nos playoffs, então o Heat continuou ganhando mais alguns campeonatos. Enquanto Dwayne prosperava, Pierce perdeu rendimento, foi trocado várias vezes e acabou esquecido. Até que o cara virou comentarista na televisão e começou a dizer umas coisas malucas. Só temos uma amostra dele e já cansei disso, quero o pacote completo. Mas uma das coisas mais ridículas que ele disse acabou gerando um certo ódio. Paul, me responde essa. Quem é o melhor jogador da Associação Nacional de Basquete? Isso é fácil, posso afirmar. Sou eu. Se você me der o Shaq, o LeBron, esses caras, no início da minha carreira, eu teria 5 ou 6 campeonatos. Fácil. Tenho certeza que Pierce, como muitos, só quer se valorizar diante de uma ideia. Todos sabemos como ele gosta de estar perto de garotas. Não importa o que ele estava tentando fazer com a comparação dele com o Dwayne, ou como ele queria parecer, isso só fez com que ele fosse zoado por literalmente todo mundo. Dwayne Wade tem 3 títulos, você teve 1. Dwayne Wade estava na conversa como um dos 5, 10 melhores jogadores da NBA. Esse não era o Paul Pierce. Como Dwayne Wade não está aqui para se defender, ele foi escolhido 2 vezes para o primeiro time da NBA, algo que Paul nunca conseguiu. Ele foi escolhido para o time da NBA 8 vezes contra 4 de você e foi escolhido para o time defensivo 3 vezes contra 0 de você. Ele já foi cestinha se você não conseguiu, que pena. Ele tem 3 anéis, você só 1. Ah, 3 é maior do que 1. Até a esposa do Dwayne entrou na conversa para dizer que esse ódio estava errado em tantos níveis. Depois disso, claro, Dwayne avisou que Pierce estava delirando de ódio por ele. Você mencionou o que aprendeu. Eu descobri que Paul Pierce é um idiota. Já quis mandar o Paul calar a boca? O aluguel nos Estados Unidos da América é caro, mas mora de graça na cabeça dele, né? Está documentado. Eu não preciso dizer nada, vou deixar vocês falarem sobre essas coisas, né? Está todo mundo bravo. Isso, eu pude jogar com caras diferentes, tipo, só porque eu pude jogar com o Shaq e depois eu joguei com o LeBron. Não é fácil jogar com estilos diferentes, tive que aprender com todos eles e consegui. Estou feliz com minha carreira e com como ela aconteceu. Sinto muito se alguém não está feliz com a sua, mas eu estou. Como o Dwayne falou, ele gosta de morar de graça na cabeça do Pierce. Pelo menos não houve violência. A lendária treta do Damian Lillard fez até as famílias deles brigarem entre si. Tudo começou nos playoffs de 2019, quando Damian e seu time enfrentaram Paul George e o Thunder em um jogo de eliminação. Os times trocaram cestas e mantiveram o jogo equilibrado até os segundos finais. Damian levou a bola ao ataque. Paul estava marcando ele porque, bem, ele era um dos melhores defensores da liga na época. E uma jogada estava prestes a gerar um pouco de ódio. Lillard arremessa de 3 de longe. Caiu! Sob pressão! Damian Lillard, você tá brincando comigo? Damian arremessou na cara de Paul para fechar a série e ainda acenou tchauzinho provocando. Esse desrespeito também teria me ferido, mas ao menos eu não inventaria desculpas na entrevista pós-jogo como Paul. Esse é um arremesso ruim, não importa o que digam, mas ele acertou, então ninguém vai falar disso como um arremesso ruim. Não, tudo bem, o quê? Eu não sei como o cara pode dizer que um arremesso que caiu, feito por um dos melhores arremessadores da liga, foi um arremesso ruim. Mas claramente o cara só estava com inveja, e ao dizer isso, fez o Dami zoar completamente a defesa dele. Eu treino esses arremessos, mas não faço isso só para arremessar o tempo todo no jogo. Quero dizer, para ele falar que foi um arremesso ruim, isso é só ser mal perdedor mesmo. Se foi algo ruim, foi a defesa. Agora, independentemente do que cada um pensou, Paulo foi trocado para outro time, então se isso não deixou ele ainda mais irritado, o que estava prestes a acontecer com certeza deixou.
quando uma revanche entre Paulo e Dami estava acontecendo, mesmo que dessa vez Paulo estivesse com seu novo time, o Clippers. O jogo foi mais uma vez disputado até o final, até que Dami, um dos melhores arremessadores de lance livre, foi para a linha e pôde fechar o jogo. Foi então que Patrick Beverley, um dos trolls mais feios do time do Paul, começou a provocar o Dame. Ela discordou da marcação, geralmente apoia muito o Dude Fisher, são os primeiros lances livres dele hoje. Ambos. O Dude errou os dois, algo raro. Claramente Beverley e os outros acharam que causaram isso. Eles provocaram o Dame imitando suas comemorações e apontando pro pulso, sinalizando que era a hora dele, e até acenando tchauzinho pra ele, igual o Dude fez com o Paul não faz muito tempo. Então o Dame claramente levou isso pro lado pessoal. Voltando ao começo, né, eu errei 2 lances livres no final do jogo, o que não é algo que normalmente eu faria, sabe? Os times vão ficar empolgados com isso, né? Os times vão falar besteira. Isso virou algo grande pra mim quando começaram a bater no pulso e acenar bem depois do lance. Então, quando me perguntaram sobre isso, eu pensei, se estão jogando indireta pra mim, eu vou responder também, fatos. Me perguntando sobre Patrick Beverley, que já mandei pra casa antes no fim do jogo. Leonard ficou calado. Meu Deus. Eliminei Paul George nos playoffs do ano passado. Lillard, arremesso de 3 de longa distância, caiu no estouro do cronômetro. Após Dame dizer isso, sua frase viralizou quando a Bleacher Report postou no Instagram. Foi numa época em que Dame enfrentava adversários nos playoffs que ele claramente não venceria. Beverley e George tentaram zicar ele, dizendo que ele seria eliminado dos playoffs e iria de férias. Beverley disse que Dame ia pra Cancún na contagem de 3. Paul respondeu, você vai pra casa este ano, respeito. Agora Dame mal deu bola pro Beverley, porque o cara é ruim e ele só respondeu pro Paul zoando ele. Quase mudando de time sempre que perde, marcando e dizendo, vive fugindo do desafio. Vocês são uns otários, não achei que as coisas pudessem ficar mais loucas. Sou youtuber, não jogador profissional, então o que eu sei? O ódio continuou quando um fã tweetou um arremesso ruim do Paul na bolha e marcou o Dame perguntando se era um bom arremesso. Ele respondeu, parece bom pra mim. Depois o time do Paul fez um especial dos Warriors ao desperdiçar a vantagem de 3-1 nos playoffs. Dame tweetou para aquele cara com cara de mendigo que estava zoando ele antes, dizendo, ei, Pat Bev, acho que devo estender esse convite para Cancún, já que ainda não fiz meus planos. Nesse ponto, o ódio era de verdade, de verdade. Ficou claro quando as famílias dos jogadores começaram a brigar. No Instagram, a irmã do Dame chamou diretamente o Paul e sua esposa. Você engravidou uma stripper e casou com ela. Olha pros lábios e pra cara dela. Vamos lá, garotinho, não faz isso porque eu vou começar a pegar pesado. Espera, ela zoou a garota desse jeito mesmo? Pra ser sincero, ela tá exagerando, porque essa garota é bem gata. Então, de certa forma, eu fico feliz que ela se envolveu pra resolver a situação de uma vez por todas. Quando ela disse, alguém vem buscar essa vaca. Caramba. Uau, ela realmente disse. A garota parecia... Então essa treta acabou. Eles só tiveram sorte que Steph Curry não participou, pois ele impressiona com arremessos recordistas. Uma polêmica insana com Michael Jordan que tirou o sono dele à noite. E a coisa mais maluca desse vídeo é... Vamos clicar e descobrir. Sinceramente, estou cansado de falar sobre jogadores da NBA por 20 minutos e preciso pedir um chipotle. Clica aí.